Olá, tudo bem? Thiago Menezes para mais uma News da semana com 5 grandes destaques envolvendo política, economia e atualidades, de forma resumida e prática para você. Primeiro grande destaque, vamos falar sobre a crise política que foi intensificada, principalmente a partir da quinta-feira passada, com as delações do presidente da JBS. Bolsa caiu, despencou, não caiu, deu até circuit break, que é quando a bolsa cai tanto que ela chega a 10% de queda, a bolsa simplesmente para e fala, opa, peraí, vamos dar uma acalmada, calma o mercado, ela pausa e aí depois volta às negociações depois de alguns minutos, mas mesmo assim a bolsa voltou já caindo 9% de novo, chegou a cair pelo menos 6%, deu uma acalmada, mas quando o Temer fez o pronunciamento que ele não renunciaria, que parece que era o que o mercado estava esperando para pelo menos ter uma previsão do que poderia acontecer em termos de política, o mercado é avesso a risco, ou seja, é incerteza, quando ele falou que não renunciaria, a bolsa caiu ainda mais e quase deu circuit break de novo. Mas acabou fechando em torno de 9% de queda e dólar disparou, saiu de 13,14 para 13,40, assim, foi um desastre, mesmo porque boa parte dos fundos de investimento, por exemplo, que você investe no banco, se eles forem multimercados, eles estavam posicionados vendidos no dólar, ou seja, está todo mundo acreditando que o dólar ia cair. Então, quanto mais caísse, melhor para esses fundos. Então, tanto que o Brasil perdeu dinheiro nesse dia, você não faz ideia, foram bilhões, mas assim, bilhões mesmo. E com isso, acaba chegando ao questionamento, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com as perspectivas que a gente vem sempre comentando. Pelo incrível que pareça, pelo menos segundo o relatório Focus, que pega a média dos principais economistas no Brasil, as perspectivas não mudaram praticamente. Por quê? Parece que os economistas acreditam que realmente todo esse movimento foi um movimento mais irracional, meio que por emoção, tanto que depois foi constatado que o conteúdo da delação não era tão comprometedor quanto se parecia, e com isso o mercado começou a dar uma acalmada, a economia também, e principalmente os investidores estrangeiros começaram a olhar, não, talvez aí continue andando a coisa, porque os dados vinham até positivos para o Brasil em questão de emprego, de inflação e perspectiva de juros, Então o mercado deu uma acalmada e as perspectivas mostram o seguinte, economistas ainda acreditam em inflação, lógico, continuando subindo, mas subindo num ritmo mais acelerado, indo para em torno de 3,92% de inflação de IPCA acumulado até o final do ano. Selic caindo de 11,25 até 8,5 ainda, então essa é a perspectiva, é a mesma para 2018. Acredita-se inclusive que na próxima reunião do cupom, que aconteceria dia 30 e dia 31, a taxa de juros ela vai cair de 11,25 para 10,25 e vai chegar a 8,5 no final do ano, Ou seja, a aplicação no banco vai virar poupança, gente. A gente já está avisando isso há um bom tempo. E além disso, o dólar, perspectiva de 3,23 até o final do ano, então mesmo com essa alta, esse dia mesmo já deu uma acalmada, já ficou no patamar de 13,29 e deve continuar se acalmando. Então, se você está pensando em viajar, talvez é bom dar uma esperada para o mercado se acalmar, Se você comprar o dólar agora, pode ser que você faça uma viagem um pouquinho mais cara. Outro item agora de destaque, falando sobre o processo contra a JBS, que tanto a CVM, uma investigação com 5 inquéritos que a CVM aqui no Brasil está colocando em cima da JBS justamente por o crime de insider trader. O que seria isso, Thiago? Que negócio é esse? É quando algum investidor ou algum tipo de negociante no mercado financeiro, ele usa de informações privilegiadas para ganhar dinheiro em cima disso, em detrimento da perda de outros investidores, por exemplo. Parece que foi justamente isso que aconteceu, Os caras da JBS, o presidente da JBS, ele fez uma compra milionária de dólares mais ou menos uma semana antes da delação. Justamente parece que ele já previa o caos que ele ia causar com a delação e aliado a um pouco do exagero ali, que principalmente o Globo colocou ali no teor das delações, depois foi visto que não era tanta coisa assim, Mas ele já imaginou esse caos e falou, eu vou ganhar uma graninha com isso, em detrimento de bilhões que vários brasileiros perderam. E aí, além da CVM, há também uma empresa de advogados nos Estados Unidos que está unindo vários acionistas americanos, ou seja, pessoas que compraram ações da JBS para entrar com um processo contra a JBS e o presidente da companhia. E isso realmente pode ser culminante até mesmo uma prisão
inclusive do presidente da JBS. A gente viu as ações da empresa caírem drasticamente hoje mesmo, caiu em torno de 25%, chegou a bater 25%, caiu um pouco menos no final do dia, mas acumulado também com as quedas de maio, com a operação carne fraca, as ações, realmente os acionistas que compraram essa empresa estão desagradando bastante, né? Outro item agora, conversando sobre terceiro item, como que fica então a sucessão, né, do Temer caso ele caia? Vai ter eleições diretas, ou seja, eu e você vamos votar um novo presidente? Olha, para acontecer isso teria que ter uma emenda constitucional e seria um processo muito demorado, provavelmente não daria tempo. Teria que ter um movimento popular, né, que apoiasse isso de uma forma mais contundente, que também não está acontecendo, né? Pelo menos por enquanto não. A forma mais natural, né, a forma constitucional que isso aconteceria seria através de eleições indiretas, onde o próprio Congresso elegeria um novo sucessor. E aí, dentre os políticos ali, o favorito é Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Só que o problema é que ele também está sendo investigado pela Lava Jato, né? Então a gente de repente trocaria por um ruim em termos de investigado da Lava Jato por um menos pior. Isso não agradaria, lógico, muita população, mas em termos de reformas que tem aí um cronograma para serem seguidas aí pelo governo, provavelmente elas continuariam na mão de Rodrigo Maia, porque ele é um dos aliados principais do governo hoje. Tem outros nomes sendo aventados, né? Até a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, só que não teria lá uma força política, porque ela não é muito simpática aos olhos dos políticos, né? Ela sempre coloca ali palavras muito contundentes contra a corrupção, né? E então os caras já estão um pouco com medo, não seria tão agradável a eles. E dentre outros nomes também, até o Meirelles poderia também ser citado, mas ele, como já teve uma ligação com a empresa também, com a JBS, como executivo anteriormente, isso não daria aí uma boa imagem dentro desse escândalo todo envolvendo a empresa. Outro item agora, falando sobre a previdência privada, né? Poxa, será que vai rolar a reforma então com toda essa bagunça política, né? Provavelmente sim, porque, como eu disse, né, dentre os principais favoritos para assumirem, de repente, o cargo do Temer, né, como presidente, dentro dos próprios favoritos dos políticos, são pessoas mais alinhadas com a política que justamente o Temer já está implementando e estão preocupados também com o que já foi ganho em termos de recuperação econômica e pretendem continuar com a mesma linha de raciocínio ali. Então, possivelmente sim, talvez só com algum atraso, né? Isso segundo palavras do próprio Henrique Meirelles, que está tentando acalmar investidores estrangeiros nessa semana conturbada. E por fim, outra notícia aí, já um pouco pop, né, digamos assim, mais popular. Silvio Santos, do programa dele, sim, ele disse que pretende se candidatar a presidente, né? Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Mas, segundo ele, segundo palavras do ilustríssimo empresário, né, e dos maiores comunicadores do Brasil, ele disse que, olha, se o Huck ele pode se candidatar, né, lógico, a minha consciência ela começou a dar uma coçadinha e me disse, por que eu não? Eu sou mais preparado, eu sou mais experiente. Vamos lá, né? Vamos mudar o Brasil e ajudar os menos favorecidos, né? Em resumo, mudando poucas palavras, mas foi isso que ele disse. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Eu acho que as eleições do ano que vem vão prometer bastante, né? Tem candidatos aí bem polêmicos para disputar. Eu acho que vai ficar na história, hein? Mas vamos usar principalmente o próximo ano, falando de forma séria, né? Para mostrar para os políticos corruptos que não estamos mais apoiando eles. Isso a gente faz nas urnas, tá? Um grande abraço a vocês, lembre-se de curtir, se você está olhando pelo Facebook, compartilhe, se você está no YouTube, dá aquele joinha e continue nos acompanhando, porque a gente faz tudo isso com muito carinho, né? E aqui você sabe, né? Aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.